Olá, boa noite a você que está nos acompanhando aqui pelo perfil Carvalho Produções. Eu quero agradecer a todos que estão assistindo a gravação desta live e aos que aos poucos vão entrar aqui conosco também para mais um bate-papo dos amigos. Nós estaremos em minutos recebendo alguns dos convidados e alguns dos amigos que estarão interagindo conosco também aqui, e você pode ser um deles. Então aproveite agora e já comece a se posicionar aí para mandar lá embaixo no campo de comentários a sua observação, as suas perguntas, que nós vamos estar participando com você aqui em instantes. Eu estou chamando aqui o nosso convidado, em poucos minutos ele vai estar conectando conosco. E você vai já mandando no aviãozinho lá embaixo o convite para que outros amigos ingressem conosco aí nos próximos minutos. Ok? Já estou aqui chamando diretamente do Canadá o nosso amigo Fabiano Meirelles. E em poucos instantes ele vai estar na sala conosco aqui para a gente poder bater um papo e comparar um pouco como é que está a nossa realidade aqui do Brasil com a realidade lá do Canadá. Ok? Mais um minutinho e ele já vai estar conosco aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que iniciou em março. Ele já teve até agora 16 encontros, onde amigos aí dos mais variados segmentos têm participado, trocado ideias, trazido um pouco do seu conhecimento na área que atua e feito com que nós possamos compartilhar aí muito conhecimento. E eu não podia deixar de fazer, dentro dessa lista de parceiros que acompanharam comigo, esse convite honroso do cara que eu tenho mais do que como um amigo, é um irmão, é meu mentor profissional, é o cara que me ensinou demais, me ensina até hoje, e porque eu tenho um carinho danado, né, não só por ele, por toda a família, e que está fazendo uma falta danada nesses momentos aqui de aperto. Muito bem-vindo aí na nossa tela, meu amigo Fabiano Meirelles. Bom dia, boa noite, boa tarde, todo mundo. Tem um pouco de diferença. Você está me vendo bem? Está tudo certo? Tudo ótimo. Estamos Beleza. te ouvindo aqui perfeitamente. Obrigado. Porque para mim a tela aqui não aparece, eu não estou conseguindo me ver, mas espero que esteja tudo bem. Obrigado. Eu só não vou dizer que você está bonito na tela, vai ficar difícil de fazer esse comentário. Deixa para lá, né? Aqui é uma sociedade não teria esse problema, não. Obrigado pelo elogio, um abraço para todo mundo que está assistindo. Eu estou vendo que tem bastante gente entrando, muita gente que a gente conhece, o carinho é recíproco. Os tempos não são fáceis, mas juntos venceremos. Juntos somos mais fortes. Isso aí, sempre. E lembrando, né, você que está nos acompanhando, está chegando agora, convida ali o resto dos nossos amigos para participar conosco. Vai no aviãozinho ali embaixo, chama a turma para estar aqui nesse bate-papo que a gente vai fazer agora. Manda sua pergunta, seu comentário, que de uma maneira muito descontraída, lembrando, aqui são 9h30, aí, Fabiano, são 8h30, não é isso? 8h30, uma hora menos. Horário de verão. Estamos em casa, estamos encerrando o turno de hoje. Verdade. E fazendo uma homenagem singela aqui à sua participação, eu queria lhe dizer que o cenário foi especialmente moldado Galo! para a sua querida, ilustre presença nessa live. Muito bom, muito bom. Ô, saudade do meu galão da massa. Ô, saudade. já tá de volta. Conta um pouco para nós. Você está aí em... Eu estou na periferia de Montreal. Mais ou menos, tem um rio que me separa da ilha de Montreal. A gente fez a opção de morar na periferia justamente por ser mais calmo, um pouco mais de qualidade de vida para as crianças e a gente tem um pouco mais de liberdade, né? O objetivo era sair um pouco da loucura da vida que a gente vivia no Brasil, um pouco mais de qualidade de vida. A peri foi muito boa. E desse lado que você está aí, segundo, né, a dona Rosette, eu sou obrigado a lhe cumprimentar dizendo ça va bien, é isso? Ça va très bien, monsieur, ça va très bien, mes amis.
On s'ennuie de vous. Não, esse eu vou deixar. Vou deixar isso com a Rosete e com o Lídio, que essa praia eu ainda não navego muito bem. Vai ser um prazer recebê-los todos. Me conta uma coisa, para quem não conhece muito o Canadá, né, tem alguns colegas nossos que talvez tenham um pouco de vivência com o país, alguns não. Só para a gente contextualizar um pouco, né, você está no lado leste, é uma região que fala mais o francês do que o inglês, e é legal a gente entender um pouco dessas diferenças, né? Você foi para aí quanto tempo? Já são quantos anos de Canadá? Vamos lá. O Canadá é um país bilíngue no seu estatuto. Então, tem uma pequena parte do Canadá, uma delas que eu moro, que é o Quebec, que é uma província francófona, mas que todo o serviço público ao longo do Canadá é obrigado a prestar serviço no inglês e no francês, nas duas línguas. Tem uma parte da região aqui do Quebec que é anglófona, mas a grande maioria é francófona. Um pouco de história, o Canadá foi conquistado no tempo pela França, e depois a invasão inglesa que dominou a América do Norte, e venceu a guerra aqui, e foram embora. Aí os nobres franceses foram embora, porque perderam a guerra, mas os camponeses ficaram. Então você tem um orgulho francês aqui na região do Quebec que briga contra um domínio inglês muito forte, é o que a gente carinhosamente chama da guerra silenciosa. Então, os franceses tentam manter cultura e língua com unhas e dentes. Está do lado do primo rico, que é os Estados Unidos, que é totalmente anglofônico. Então, a presença do inglês ainda é muito forte. Mas, quanto mais você se eloinha da ilha de Montreal, do centro, mais francês se fala. Outro problema é que a gente está a 50 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, então tem uma força inglesa muito forte. Eu estou aqui há 2 anos, quase, família bem adaptada, todo mundo bem adaptado, e construindo uma nova vida em prol da família e do futuro das crianças. Né? Esse foi um dos objetivos, para ter um pouco mais de qualidade de vida. Eu sou obrigado a dar uma pausinha aqui para dar um oi, né, para a Carla que está nos acompanhando, para a Melissa, obrigado, Mel, por estar aí com a gente, para os meninos, né? Eu acho que é o Felipe que deve estar por ali. Uma turma maravilhosa, né? Meu irmão, minha tia, tá a família toda. Tá, isso aqui tá uma grande família. Estamos tudo em casa, cara. Mas eu queria ver um pouquinho contigo desse comparativo, né? Que a gente tem algumas coisas que são muito parecidas com o Brasil. Valesquinha, ô saudade. Ó a Naya aí. Ô, turma boa, senhor. Um abraço, Naya. Ah, não é a Mel, viu? Mas ver um pouquinho dessas diferenças que você deve estar sentindo muito bem, né? E principalmente assim, a gente que atua há muito tempo na parte dos negócios, né, Fabiano? Comércio, principalmente, a parte aí de varejo, né? Como é que é a diferença? O que você viu aí que é parecido com o Brasil, o que não tem nada a ver, completamente diferente? As pessoas se planejam muito mais aqui. Né? Tudo é muito planejado. Você conversa com os jovens adultos que já estão pensando em aposentadoria, que já estão reservando 10, 15% da sua renda, mesmo jovens adultos, já pensando em comprar a casa própria, fazer seu plano de previdência privada. Então, o tipo de compra também é uma compra muito menos por impulso. É muito comum, eu trabalhei e eu vi que o Maurício Tinoco, meu grande amigo, treinador da Autobom, está aqui com a gente. Eu fui treinado a vender por impulso. E aqui a gente precisa mudar um pouco esse foco. Muita gente chega na loja para comprar um colchão, que é o meu ramo de atividade, falando que já tinha feito o dever de casa. Olha, eu gostaria de ver este produto que eu vi por este preço. O que dá para a gente negociar? Então, a consulta pela internet antes de consumar a compra de um bem durável acontece muito. Quem diz consulta, diz pesquisa de preço, pesquisa de qualidade, review de comentários sobre os produtos, sobre o tipo de compra que vai ser feita. Então, é uma compra muito mais programada, né? Consequentemente, muito mais técnica, onde o serviço, a prestação de serviço,
é levado em conta o tempo todo. E esse processo que o pessoal faz, acredito que seja com um pouco mais de naturalidade, porque não é não é assim tão recente, né? Esse processo do uso, da busca de informações prévias, já algo mais cultural, que para o brasileiro agora entrou muito forte com mídias sociais, ainda mais nos últimos tempos que não está podendo sair de casa, né? Dentro desse processo, como é que se negocia num caso desse, né? Porque o lojista aqui, ele tem aquela abordagem onde ele cria valor no argumento. Como é que o pessoal indica o pulo do gato aí nesse tipo de cenário? Excelente pergunta. Muito tem a ver com o posicionamento da sua marca. Por exemplo, aqui, com essa briga do francófono com o anglófono, muito se fala em comprar localmente. Então, comprar de empresas locais, valorizar a economia local, produtos locais, porque o dinheiro fica aqui e não vai para fora. Isso é cultural, né? Eu pago mais caro por um espinafre que é colhido aqui e que é produzido no Canadá e no Quebec, do que um espinafre mais barato que viria dos Estados Unidos pelas grandes redes como o Walmart, por exemplo. E as pessoas fazem isso aqui. Eu vou comprar a ração do meu cachorro no varejinho, na lojinha de pet da esquina, e não compro nas multinacionais que tem aqui os grandes supermercados de pet shop, por exemplo. Então, a valorização do comércio local é uma. E a segunda é a valorização do vendedor, né, da prestação de serviço, a confiança, a troca de confiança, o contrato de confiança que é feito na hora da venda. Se você consegue encantar o seu cliente prestando um bom serviço, ele vai ser valorizado. Então, posicionamento de marca e a valorização do profissional são fundamentais no processo decisor de compra. Qualidade Isso do aí, produto, bem por ser entendido, mas o cultural, produto se copia, né? Ah, sim, acaba de alguma maneira, né? Até pela própria concorrência, aos poucos comoditizando e tem que ter alguma coisa que transforma em novidade, né? Não tem jeito. Então, agregar valor à sua própria marca como vendedor, agregar valor ao produto que você está vendendo, agregar valor à empresa que você vende, isso é muito importante hoje em dia para você poder se sobressair nesse mercado extremamente concorrente que a gente vive, não importa de que tipo de produto. É legal você falar dessa condição cultural, porque isso já começa de berço, né? E você está com os meninos pequenos, foram para aí e encontraram uma realidade de educação que eu acredito seja bem diferente, né? O que que Completamente. eles viram, o que que eles viram ali de diferente, o que que teve de dificuldade aí para adaptar, o que que foi fácil, o que que vocês entendem que está sendo bom? A primeira coisa muito forte é você manter o seu núcleo familiar, né? Eu acho que quando a família está sólida, você consegue se sobressair muito mais facilmente das dificuldades que acontecem. Planejamento foi fundamental, planejamento dos pais, planejamento de documento, de grana, de tudo, e de não vir na roubada. Então, isso passa segurança para as crianças. E aí, no final de 6 meses, quando eu pergunto para o meu filho, que na época tinha 11 anos, ele fala: pai, morro de saudade do Brasil, morro de saudade dos meus pais, dos meus avós, de tudo, mas aqui é muito mais legal. Porque a criança pode ir para o colégio de bicicleta. A criança pode visitar o amiguinho, ir numa piscina pública de bicicleta. Pode, com o seu celular, jogar uma bola na praça e está tudo certo, né? Então, a liberdade que eles conquistaram, isso superou muita dificuldade que a gente teve de adaptação. Depois, o Canadá é um país que sobrevive da imigração, né? É um país que busca e valoriza as diferenças culturais. Então, como sociedade, eles querem gente que traga algo positivo. O que acontece? Estão abertos. Isso facilita muito a integração de todo mundo. Como tem muita estrutura, isso facilita a integração. O Sérgio, inclusive, tá aí pertinho de você, tá lá em Toronto, tá nos acompanhando. E ele diz: olha, para mim,
canadense é mais desconfiado que mineiro, senhor. É difícil. Confiança conta muito. Mas nesse ponto favoreceu a minha integração, porque como bom mineiro que sou, também sou desconfiado. Então tá tudo certo. Grande Baldança que vai com a gente. Ô, Baldança, aí, um abraço, Baldança. O convite tá Baldança, feito. já nós vamos ter uma agenda aí para ele contar como é que tá Portugal para nós também, viu? É verdade. Ô, Fabiano nada, né? Nós estamos em casa, vai ser o eterno mineiro, né? Manda bala. Mineirinho, como é que é para você entrar então numa loja e fazer uma compra normal aí do dia a dia? Questão do preço, questão da operação, como é que funciona esse dia a dia para fazer um mercado normal aí no Quebec? Vou falar Montreal, né? Vou falar um pouco da minha loja, né? Do meu estilo, que fica mais fácil. Eu fui treinado no Brasil por vender a qualquer custo. Esse sempre foi o objetivo. Temos que positivar a venda, né? A minha primeira grande escola de varejo foi a Ambev, e positivação em 100%. Aqui, quando eu cheguei aqui nessa empresa que eu trabalho, que é uma empresa familiar, uma empresa média, mas uma empresa familiar, a primeira coisa que me falaram é: deixe seu cliente à vontade. O cliente quebecois, o cliente canadense não gosta de ser pressionado. Então, você vai explicar o produto para ele. A compra vai ser uma consequência. Não vai ser um ato de enfiar a garganta na cabeça do cara, na garganta do cara, e que ele vai ter que comprar a qualquer custo. Isso dificulta muito. Você tem que ser muito melhor do que os outros. Saudade, Beto, capitão. Tem que ser muito melhor do que os outros. Porque você é obrigado a se diferenciar de alguma forma. Não tem essa de eu vou te dar 40%, 50%, 10% de desconto ou um brinde. Não, eu vou te vender pelo preço justo. O preço que eu vou te vender é o preço que está na internet. O que você vai comprar vai ser o meu serviço para você. E eles valorizam muito isso daí. O que deixa o nível de competição muito mais elevado, né? Bom, isso numa condição normal. A gente entrou agora na condição anormal. E o que impactou, o que gerou aí de problema agora nos últimos dias? Cara, a medalha sempre tem dois lados, né? Então, vamos contar um pouquinho de... É muito mais fácil você lidar com qualquer problema com dinheiro no bolso. Isso aconteceu aqui com a gente. Então, a primeira coisa que o governo fez, o governo federal fez, foi: eu vou pagar para vocês ficarem em casa. E eu vou liberar a maior conta que todo mundo tem, que é a hipoteca, o financiamento da casa própria, que é a hipoteca, que ele vai dar um oxigênio para vocês. Então, congeladas as prestações da casa própria por 6 meses, e mais o governo que deu dinheiro para todo mundo, né, são $2.000 por pessoas ativas, isso gerou um bolsão de compra que está reprimido, que ficou reprimido por 2 meses de lojas fechadas. Então tem muita gente vindo comprar com dinheiro, né? Além disso, tiveram algumas negociações de cartão de crédito. A gente está falando de uma taxa de juros anual de 0,25, onde os cartões de crédito, você pagar o mínimo do cartão de crédito aqui é relativamente normal. Mas não tem juros. Então, o que aí a gente compra em 10 vezes sem juros, aqui as pessoas compram no cartão de crédito e pagam o cartão de crédito com juros. Nós estamos falando de jovens que entram no mercado de trabalho com limite de 25, 30, 40 mil dólares no cartão de crédito, o que é muita coisa. Então, o incentivo à compra, o crédito, ele existe. E isso facilita bastante, né? Facilita bastante. Às vezes a gente pensa que é muito diferente, né? Não, ali é só poupança, pelo contrário, né? Meu irmão Matheus, lá de BH. Perdão? Turma boa, senhor? Eu não entendi, meu primo. Porque só turma boa, senhor. Esse é bom. Esse é gente finíssima. É porque às vezes a gente pensa que assim, não, lá fora o pessoal trabalha só com a poupança e muito pagamento à vista. Não é verdade. Tem também o crédito e tem também o estímulo ao consumo. Longe de ser uma verdade. 25% dos canadenses, dos quebecois, estão endividados no cartão de crédito. A grande maioria das famílias tem a sua hipoteca de compra de casa própria. Você sai do aluguel
e transforma isso em prestação que você vai comprar a sua casa própria. E aí você chega no final de sua vida na aposentadoria, o seu salário cai, mas a sua casa própria, em teoria, já foi comprada. Então te permite ganhar um pouco menos e continuar mantendo o seu padrão de vida. A coisa é muito amarrada, né? O governo tem ajuda social, o governo ele distribui melhor a renda. E isso mantém o consumo de todo mundo. Nesse período, agora é um período que está difícil. Tem muita gente pequena que está com problema. E que vai continuar com problema por um bom tempo. Mas tem muita ajuda do governo para ajudar essas pessoas. Cada dia que passa, o governo abre um pouquinho a torneirinha, sabendo da dificuldade da sociedade como um todo. Beijo, Lili. Como é que é essa diferença? Por exemplo, eu quero abrir uma empresa aqui no Brasil. Eu vou ter N documentos, o que no Canadá também não deve ser muito diferente, mas isso vai me gerar um custo danado, uma carga tributária alta, e eu já saio devendo, né? Já saio devendo o governo. Como é que é a realidade do Canadá? Igual ou diferente? Não vai ser diferente, mas através de alguns planos de estímulo que existem, não você precisa de arrojo, né? Você precisa de empreendedorismo, mas você com um bom plano de trabalho, você consegue ter crédito para abrir o seu negócio. Não é tão difícil. O que você precisa é ter coragem, né? Olha o Vinícius aí também com a gente, o Vika. Vinícius com a gente, Juju tá aí também. Vamos lá, gente. Vamos perguntando que adoro conversar. Bacana. Bom, eu não sei o quanto que isso é verdade ou não, mas nos períodos de inverno, o canadense já tem que se acostumar aí com uma restrição de mobilidade bem grande, né? Porque a neve não ajuda muito. O quanto que isso ajudou para esse momento agora de fechar ainda mais por causa da pandemia ou não? Complicou do mesmo jeito? Lê do engano. O inverno não limita ninguém a nada, muito pelo contrário. Ele te abre várias oportunidades com vários tipos de esporte, com várias fotos, com várias imagens que você pode buscar completamente diferentes. Então não tem essa. O inverno não te limita a nada. Vai para a rua, vai para o frio, lógico, com toda a tecnologia de roupa que tem, e vai curtir um outro lado da vida que no verão você não tem. Então não existe nenhuma limitação por conta do inverno. Isso não existe. A pandemia, sim, né? A gente ficou 2 meses reclusos completamente. E isso dificultou o trânsito de todo mundo. Mas a sociedade respeita, a sociedade tolera. Aqui é uma sociedade muito aberta, com muita tolerância. Ticleve atleticano, estamos juntos. A gente está aí com o pessoal da Top Way de Palhoça aqui, grandes amigos, um grande abraço e obrigado por estar com a gente. A Eli lá de São Paulo, né? Um abraço para ela, para o Bianco, a turma que está nos acompanhando aí. A Rosete me colocou aqui, tem mais algumas pessoas de fora também, tem mais gente de Portugal, depois nós vamos dar oi para todo mundo aí, mas vocês seguem mandando suas perguntas aí, seus comentários para participar com a gente aqui. Bom, eu tive a oportunidade de ficar um tempo aí em Toronto, né, um pouco diferente, mas também no Canadá, e a gente via bem isso, né? Toronto até tem uma galeria subterrânea lá de diversos quilômetros com lojas e tudo. Aí tem a mesma coisa, como é que é essa estrutura para lidar com o período frio? Vamos lá. Essa é uma das coisas que a gente tem aqui que facilita o trânsito, né? Então, em Toronto são 30 quilômetros de shopping subterrâneo, aqui são só 13. Você interliga todas as estações. Você interliga todas as estações de metrô embaixo da terra. Então você encontra de tudo: praça de alimentação, você encontra loja de roupa, de eletroeletrônico, você encontra shopping oi, tem um pouco de tudo. Mas essa não é a principal forma de consumo, não, porque as lojas de rua, com neve na rua, funcionam normalmente. Não para, não, cara. 15 centímetros de neve na rua não deixa ninguém do lado de fora. A minha esposa trabalha numa creche e se o dia tá bonito, se não tá chovendo, bem entendido, criança de 2 anos vai botar a roupinha dela de frio e vai brincar na neve.
2, 3 Isso com aninhos. quanto de temperatura? Temperatura, os meninos brincam que na escola com menos 20, eles falam para não sair no recreio. Mas se tá mais calor do que menos 20, vamos embora. Vamos brincar na rua. Cara, aqui hoje tá batendo 14 graus e como você tá vendo, eu tô até de casaco. Aqui tá batendo 17, tá ótimo. Tô dormindo de pijama curto. Espetáculo, hein? Cara, nós estamos com algumas perguntas já e eu vou botando aqui na lida, viu? Dentro dessa montagem de negócios, eu quero abrir uma loja hoje aí no Canadá. Você tem ideia de como é que funciona os custos disso? Por exemplo, o metro quadrado que o Bianco perguntou ali para nós. Por região muda alguma coisa? Como é que eles fazem esse custeio da metragem? Mesma coisa que no Brasil. O custo da metragem é proporcional à estrutura oferecida. Ponto, condomínio, se for em shopping é mais caro, se tiver estacionamento, se tiver algum serviço adicional é mais caro, lugar de muito comercial vai ser mais caro. Então, é em função do fluxo e do tipo de renda, da qualidade do cliente que vai estar entrando na sua loja. Quem são seus vizinhos, se é mais ou menos distante do cinema, exatamente como no Brasil, não muda nada. E aí você acaba tendo o mesmo volume que tem aqui, por exemplo, de informalidade? Nenhuma, zero. Aqui, diferente dos... Zero. Zero não, né? Zero é... Não, lógico, sim, jeito de falar. Zero é o top. Mas aqui, se você vira... Douglas, meu grande amigo, ex-concorrente. Aqui, se você vira e pede para comprar alguma coisa sem nota fiscal, as pessoas já te olham torto. Corre-se o risco de se chamar da polícia para você. Se você quer pede um trabalho e diz que você não pode trabalhar por algum motivo de visto, etc., isso não é possível. Vai ser tratado quase como um trabalho escravo. O trabalhador e o empregador são completamente discriminados. Então, diferente dos Estados Unidos, onde isso é muito comum, principalmente para os imigrantes, aqui, se você não tiver todo redondinho, você está completamente deixado de lado pela sociedade. Não existe. Diferença, hein? Completamente. O Giovanni está perguntando como é que está a adaptação dos 6 aí no Canadá, viu? Vocês? Tá tudo jóia, Gi. Você vai fazer intercâmbio aqui em casa um dia. Guarda um dinheirinho aí que você vai fazer intercâmbio aqui em casa. Já tem um quarto esperando. Responder rápido aqui o Vika também, que ele está perguntando comida típica, fora o xarope de maple leaf, o que mais que tem de típico aí? A grande comida típica do Quebec é a poutine. A poutine é batata frita com um molho feito de maple syrup e queijo. Essa é a poutine tradicional. Depois você incrementa com bacon, com legumes, etc. Mas é batata frita e queijo e molho. Poutine. Qualquer lugar você acha. Fome, hein? Sacanagem, ou bicho. O que eles chamam de patê. Agora que eu pergunto, hein? Ou patê chinês, que é o nosso escondidinho. Nada mais é do que o nosso escondidinho. Em vez de mandioca, escondidinho de carne moída com pirê de batata. Mas por que isso? Tem que ser muito calórico. É o que os funcionários da construção civil comem para ter energia. Você gasta muita energia no frio. Então precisa comer bastante. O Bianco está dizendo aqui, bacon é vida. E eu e ele, a gente nem gosta. Você imagina o pote das duas crianças, né? Pois é. Olha só, o Baldanço fez uma pergunta legal aqui para nós, cara. Como é que está funcionando a questão de trabalho, contratos de trabalho, relação empregado-empregador? Boa pergunta. Baldanço é sempre muito inteligente. Vamos lá. Primeiro, contrato de trabalho, não existe FGTS, não existe essa seguridade toda social que a gente tem no Brasil. Né? Você ganha por hora trabalhada. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. É tão simples quanto isso. Aviso prévio de 12 dias, tanto para o empregador quanto para o empregado. 2 semanas de férias por ano durante os 2 primeiros anos. A partir do segundo ano, 3 semanas de férias por ano.
férias remuneradas, né? Agora, se você virar para o cara e falar que não quer trabalhar amanhã ou daqui a uma semana, você não trabalha, né? Você não ganha. Por que isso? Porque não tem desemprego. Os melhores estão muito bem colocados, na medida do possível. Então não tem desemprego. Então, os bons empregados, você consegue negociar com seus empregadores coisas legais. E funciona muito bem. Né? É por produção, meritocracia. Beleza, hein? Igualzinho a nós. Vamos lá. A lista tá ficando boa aqui. Rapaz, tá vindo uma coisa atrás da outra aqui. Ó. O Denis está perguntando para nós aqui o seguinte: como é que você está vendo que o pessoal aí no Canadá tem feito a imagem do Brasil nesse momento? Como é que eles estão lidando com a palavra Brasil? O Brasil não é um ponto de referência para o Canadá, né? Infelizmente. Então, assim, vem muita notícia, a influência da Europa e dos Estados Unidos aqui é muito forte. Então, o Brasil e a América Latina, de uma forma geral, fica deixada de lado. O problema é que nosso atual presidente não faz nenhum esforço para poder vender a imagem do Brasil positivo, né? Ele está indo no caminho do Trump e o Trump é abominável. Ninguém gosta do tal do Donald Trump. A cultura canadense, nesse ponto, ela é completamente oposta à cultura liberal do Trump. Então, assim, tudo que o Trump faz é negativo, porque ele choca, inclusive com os interesses canadenses no livre mercado com os Estados Unidos. E como o Trump, o Bolsonaro se diz o Trump latino, a imagem não é a melhor. Longe disso, infelizmente. Resta para nós o turismo. Tocar nesse ponto. É até legal tocar nesse ponto, porque assim, a gente sabe que muito se propaga aqui de que tem muito benefício social em alguns países e o Canadá seria um deles. O que se tem, na verdade, de assistencialismo? Saúde, por exemplo, você falou agora da condição emergencial por causa do Covid, mas quando não tinha, que tipo de suporte que é dado para o cidadão canadense? Vamos lá. Primeiro, o Canadá é o país mais capitalista dos socialistas. Ou mais socialista dos capitalistas. Você pode escolher. A gente está bem no meio do caminho. Quer dizer que quem é rico sempre vai ser rico. Mas você tem uma grande maioria das pessoas que estão na classe média. Né? A grande maioria das pessoas aqui é uma grande classe média. A classe de consumo é a classe que dita as regras. Diferente do Brasil. O que acontece? A divisão de renda ela é muito legal, ela é muito igualitária. Você ganha mais, você paga mais imposto, o governo não quer nem saber. Você ganha menos, você vai receber assistencialismo do governo. Então, escola pública, no caso do Quebec, a saúde é pública. Aqui não tem pedágio em estrada, isso é uma obrigação do governo. A segurança pública funciona. Né? Aqui, se abomina qualquer tipo de violência, inclusive verbal, a quem quer que seja, em qualquer momento. Então, uma criança pode... Os pais vão no colégio porque a criança insultou, xingou um outro amiguinho. Então, isso não existe, é desde a base. Quer dizer que a gente vive num mundo seguro com uma boa estrutura. E a divisão de renda é feita pelo governo. Então, você tem filho, o governo vai te ajudar. Você tem casa própria, você tem que pagar uma taxa anual, um IPTU. Além do IPTU, você paga um IPTU para a educação, para manter a escola pública. E você vai pelo consumo, né? 15%, eu dou o preço para o meu cliente comprar alguma coisa, 15% ele já sabe que ele vai pagar mais. Sendo 9% para o Estado e 6% para o federal. Então não tem jeito. E aí o governo recebe tudo isso, o nível de corrupção existe, mas é muito mais baixo que em outros lugares, e você tem uma repartição dessa renda de uma maneira mais igualitária. Fazendo registro através aqui de que os Estados devolutivo Unidos de está... Oi? Só fazendo registro que os Estados Unidos está nos acompanhando também na presença aí da Flavinha. A Flávia Prando está conosco. Grande Flavinha, saudades da Flavinha. Demais. Olha lá, Beta Rezende. Depois de tudo isso, né,
tem alguns que já tinham vontade, outros ficaram, né? Como é que está funcionando a questão de imigração e vistos, né, como de trabalho? Como é que funciona esse processo para o brasileiro ter acesso ao Canadá? São vários programas, né? Você tem alguns programas federais, onde você vem com visto de residência permanente. Para os brasileiros, os programas de imigração de asilo político ou de estrangeiro que vem por conta de guerra ou de coisa assim, isso não existe, isso não se aplica ao Brasil. Graças a Deus, tem gente muito pior do que a gente. Ou você vem como estudante, com a possibilidade de reverter seu visto com visto de trabalho depois. Uma outra hipótese, essa que vai cada vez mais estar criando forma, é você fazer uma aplicação para trabalhar diretamente numa empresa. A empresa te patrocina, a empresa te chama. A empresa busca mão de obra qualificada fora e traz você com um visto de trabalho. Aí depois você segue a documentação normal para a residência, né, que foi mais ou menos isso que a gente fez. Esses programas variam de acordo com a quantidade de imigrantes que eles querem trazer para cá. E eles escolhem. Então você tem um ranking de pontuação, você preenchendo um certo nível de pontos, de acordo com seus conhecimentos, formação, idade, tipo de família, etc., você entra em algum dos programas abertos por imigração. A ideia é que o Quebec receba 40 mil imigrantes por ano e o Canadá em torno de 360 mil pessoas ano com os diversos tipos de imigração. Além da imigração econômica, né? Se você tiver $1,5 milhão de dólares, você abre um negócio aqui e eles querem que você investisse no país deles. Acho que o sinal da internet ele está começando a cortar um pouquinho. Vamos só ver se ele dá uma equilibrada aí para nós, que travou um pouquinho seu vídeo. Então, você tem alguns programas, vou repetir. Programas federais e programas provinciais. Cada província tem a sua necessidade de mão de obra. E de acordo com a sua necessidade de mão de obra, de acordo com o seu core business, de acordo com aquilo que a província quer trazer como trabalhador, ela vai abrir alguns programas de acordo com a sua capacidade profissional. Né? Vale muito a meritocracia. Então, se para o federal, você vai entrar num ranking de pontos. Se você preencher os quesitos necessários para ter uma pontuação máxima, eles te aceitam. O governo federal quer trazer 360 mil imigrantes ano, o Quebec 40 mil. Então tem muito imigrante aqui. A gente brinca aqui em Montreal, todo mundo é obrigado a falar 3 línguas. O inglês, o francês e a sua. Tá certo. É muito normal você pegar o metrô e vai à Torre de Babel, porque todo mundo fala uma outra língua que não o inglês e francês. Tá certo. Tem 2 perguntas aqui, né? A Valesca perguntou para nós, o Bianco também, né? O Bianco quer saber o seguinte, como é que é visto aí as questões ambientais e a Valesca quer saber com relação a esse tema que está bem em evidência agora, racial, preconceito, a condição de grupos mais afetados aí por essa condição. Como é que está sendo visto, como é que são os atos aí na região? Vamos lá, de trás para frente. Tivemos manifestações pacíficas aqui, 4 ou 5 lojas que foram quebradas, idiotas tem do que é lugar, mas a violência é abominável. E o primeiro-ministro chegou na televisão e falou, temos sim problemas de racismo que precisam ser resolvidos. Então, isso é muito claro. O Canadá é uma sociedade muito aberta, né? A comunidade... Você não pode colocar uma foto no seu currículo e mandar o seu currículo para algum lugar. Porque se você for negado, isso pode ser tratado como discriminação. Vamos avaliar a sua competência, não como você se apresenta. Então, você tem algumas proteções contra isso, mas... infelizmente, existe, mas é cada vez menos tolerável. Com relação ao meio
mas dentro da paz, né? Dentro do modo pacífico. Com relação ao meio ambiente, é uma grande preocupação que o Canadá tem. O Canadá puxa uma fila enorme com relação a isso. Cada vez mais ônibus híbridos, cada vez mais carros elétricos. O Quebec é exportador de eletricidade limpa através de hidroelétricas, porque se perder o gelo, acaba uma parte do país. Derretimento das calotas interfere na área do Canadá. Então, o meio ambiente aqui é uma coisa que é levada muito, muito a sério. O nível de reciclagem de produtos aqui é altíssimo. As pessoas pagam para ter um lixo cada vez mais limpo. Bacana. Puxar um gancho aqui, o Baldança fez mais um ponto para nós, que eu acho que muita gente tem curiosidade também. Você falou que uma grande massa está aí, vamos dizer assim, na classe média. O que é uma renda e o que é custos para essa classe média? Quanto é que é o custo de vida aí? Quanto é que gira um aluguel, um valor básico aí de alimentação, transporte? Vamos lá, uma renda familiar entre 45 e 80 mil dólares ano é uma classe média. Né? Você está dentro de uma renda de uma classe média. Você está ganhando aí um salário mínimo e meio por adulto em casa. Isso te permite ter uma vida extremamente confortável. Né? Você vai pagar um aluguel, uma hipoteca por volta aí de mil e poucos dólares por mês. Você vai ter acesso a todo tipo de renda, você vai ter 2 carros na garagem, você vai ter a possibilidade de viajar durante as suas férias, você vai conseguir sobreviver de uma maneira muito digna. A partir dos 80, 100 mil dólares ano, você vai ser muito mais taxado e você vai ter coisas que... acesso a alguns tipos de produto que as pessoas não teriam, da classe média. Com 100 mil, 120 mil dólares ano, já começa 10 mil dólares por mês, você já começa a falar um pouco mais grosso. Porém, aqui não tem a necessidade da ostentação que em outros lugares tem. Eu cansei de ver, e eu mesmo já fiz isso, levar a criança no colégio de pijama só com o casaco e a bota. Limpar a neve na frente de casa com pijama, de bota e de casaco. E é normal. As pessoas não estão nem aí se você está usando Calvin Klein ou se você comprou uma camiseta em qualquer lugar, na Conselheiro Mafra, em Floripa. Né? Você não é julgado por aquilo que você aparenta. O status aqui, de uma certa forma, é até condenado. Para que o cara vai ter um carrão desse só para... que bobo. Né? O que no Brasil, em alguns momentos, isso é até fundamental para você se manter dentro da sua sociedade. Então, o status aqui é o seu bem-estar. Se você está bem, está ótimo. Mandar um beijão aí para a Márcia, que está nos acompanhando, lá de Toronto, viu? Márcia, beijão. Está dizendo que tem lá gente que não 2 vai dormitórios... Não. Não, tá tudo em casa. Marcinha tá dizendo para nós aqui, ó, 2.300 dólares mais luz, mais gás, 2 dormitórios lá em Toronto. Mas eu acho que o custo de Toronto é um pouco maior do que aí, né? Toronto é um pouco mais caro. Aqui você vai ter esse tipo... Eu, por exemplo, pago 1.500 dólares numa casa de 4 quartos com quintal, 3 banheiros por mês. Mais luz, mais uns 200 dólares de luz por mês. Porque no verão é uma taxa mensal, porque no verão é mais barato, mas no inverno a calefação ela te consome bastante, então você faz uma taxa média anual. Gás eu não tenho, gás a gente não paga aqui porque tudo é elétrico. Então você pode contar aí 1.700 dólares, 2.000 dólares de custo fixo que eu tenho entre aluguel, luz, internet, celular, essa porcaria da TV a cabo, essa porcaria da... Você falou ali uns 2 salários mínimos, hoje o salário mínimo está quanto aí? É 12 dólares e meio a hora, é o salário mínimo. Aí você multiplica 40 horas semanais, dá 2.000 dólares por mês. Então, se um dos adultos, né, imaginando um casal, ganha 2.000 dólares, você paga a conta física da casa. Com outros 2.000 dólares, salário mínimo, você compra comida e
paga o seu carro, o aluguel de carro, etc. Isso vai dar uns $50.000 que eu te disse para você entrar na classe média, vivendo num bom padrão. Que é o que eu tenho aqui hoje, né? É mais ou menos isso. Lembrando que o governo me ajuda por causa dos filhos, o governo me ajuda com abono de integração, eu tenho devolução de imposto de renda, que a partir do momento que você atinge faixas salariais mais altas, você não consegue. Então você tem um bom equilíbrio. Dá para viver bem. Um salário mínimo e meio, você está tranquilo. Eu vi ali que passou aí o nosso amigo Fernando Albalustro, um grande amigo aqui. Obrigado, Fernando, por estar com a gente. Ele atua muito na área de cultura e aí é uma curiosidade, quando a gente esteve em Toronto, estivemos com a Márcia lá no Canadá, eu achava muito legal aqueles centros comunitários, né, onde o pessoal se concentrava muito ali para a vida, principalmente durante o inverno. O que tem aí de movimento cultural? O pessoal quer aproveitar o fim de semana, como é que funciona o lazer, a diversão, o entretenimento do canadense? Divide-se por estação, né? Então, uma coisa que você faz no verão, você não faz no inverno e vice-versa. Para começar por aí. Uma coisa que você faz na meia estação, você não faz nem no verão nem no inverno. Mas tem muito parque público, tem muita atividade ao ar livre, tem muita caminhada, tem muito esqui, tem muito lago no verão, tem muito esporte. O pessoal pratica muito esporte, gosta de sair de casa. O dia está de folga, vamos sair de casa, não vamos ficar em casa. Muito museu, festivais de música, festivais de humor. No verão vai até mais tarde, fogos, atividades lúdicas. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo. Você só fica em casa se você quiser. Que espetáculo, hein? É realmente uma terrinha e tanto. Tem alguém que perguntou, taxa de juros, compra de imóveis, 3,5% ao ano no máximo. E o governo te ajuda entre 5% e 10% da compra da casa própria para você postergar o pagamento da casa própria. Maravilha. Financiamento para abertura de negócio também entra nessa faixa? Pode ser até subsidiado, dependendo da área de negócio que você quer, o Estado te empresta para você empreender. Mas tem que ter um bom projeto. E a parte de estudos, né? O estudo, o fundamental é gratuito. Depois, ensino médio, que seria o nosso ginasial, o antigo, a parte superior, tem algum tipo de beneficiamento também? Até o nível superior é gratuito, né? Você tem escolas privadas, mas as escolas públicas são boas. A partir daí, você começa a escolher a sua vida. Você tem bolsa estudantil, você tem crédito estudantil para todo mundo, para as universidades. Estou falando para os residentes permanentes e cidadãos, né? Não para o imigrante, não para o estudante internacional. Então, você tem bolsas, você vai pagar mais ou menos $1.500, $2.000 por semestre de uma faculdade privada, porque o governo paga a outra parte. Então, o incentivo à educação é muito grande, porque como você tem uma taxa de desemprego muito baixa, né? Você estava quase a pleno emprego, você está precisando de mão de obra, o jovem que não tem formação em casa, ou que não tem suporte familiar, ele acaba o segundo grau e vai trabalhar. Ele arruma um bom trabalho para ele, digno, e sai de casa e vai para sua casa própria, vai para o seu aluguel, vai dividir uma casa com alguém para ter um pouco mais de liberdade. Esse é um dos problemas. Uma das diferenças que eu acho que o Brasil, a gente está mais preparado para isso, como seio familiar. Porque os pais aqui também não dão muita bola. Querem mais que você fez 18 anos, um passinho para frente, por favor, porque eles, pais, querem reviver uma certa liberdade. Não tem o apego latino que a gente tem. Então, assim, o incentivo à educação, à formação de bons profissionais, você tem bastante, né? Você tem mais incentivo do que vontade da juventude de querer se aprimorar nos estudos. Paulo, você está mencionando ali, a parte do crédito é sobre aprovação. Como é que funciona uma análise de crédito aí, por exemplo, para aplicar para um investimento empresarial? O que precisa? Ou mesmo para o imóvel? Todo mundo
tem o seu score de crédito aqui. Então você vai fazendo a sua nota de crédito. Se você andar na linha, o seu crédito vai aumentando ao longo da sua vida. Se você pisar e começar a ficar devendo cartão de crédito, por exemplo, o seu score de crédito diminui. Então, por exemplo, existe um Serasão aqui que vai analisar a sua situação de crédito no momento. Quanto que esse cara ganha, quanto que ele está devendo e quanto que eu posso emprestar de dinheiro para ele. É diretamente proporcional à sua capacidade de pagamento. Né? E para tudo. Se você quiser comprar um carro, se você quiser aumentar a sua taxa de crédito, seu limite de cartão, se você quiser comprar uma casa, e até se você for comprar um negócio, abrir um seu negócio. A primeira coisa que eles vão olhar é qual é o seu score de crédito. Para quanto que eu posso emprestar para esse cara? Quanto que ele já tem de crédito liberado e quanto que ele está usando desse crédito liberado. Então isso faz uma diferença na hora da aprovação do seu crédito. Grande Paulinho. Olha a turma que chegou aí, ó. Jaba, Paulão, Lelo. Jaba por favor. Lelo. E mandar um abraço para Thaisa lá em Juiz de Fora também. Ah, galera boa aí, junto com a gente. Mineirinho, nós estamos chegando nos últimos 9 minutos. O Instagram ele fecha a sala automaticamente para nós. Tô achando que tem muita coisa legal, muita gente que tinha curiosidade por saber mais como é que funciona o Canadá aí. Eu acho que está conseguindo ter algumas ideias muito bacanas, né? E isso daí vai poder ser implementado também com a sua pergunta. Se você estiver acompanhando a gente aí agora na transmissão, manda sua observação, manda sua curiosidade, que o nosso amigo Fabiano Meirelles vai estar aí ajudando a responder nessa sequência. Como é que funciona? Beijo pra Dinda. Neto mandando um beijo pra Dinda. Essa é minha Dinda mesmo. Ô, saudade da minha. Ela veio pra cá ano que vem. A Rosete quer saber cadê a bandeira do Galo e a Valesca querendo saber como é que tá esse cabelo branco aí. Esse aqui tem o nome, ó. Valesca Ezequiel. É esse aqui, ó. Isso aí é neve. Nada, baixinho. Lelo pergunta se tem tainha no Canadá, é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Não tem tainha. Aqui. Mamãe! Ó, mamãe, coraçãozinho, mamãe. Amo, mamãe. A adaptação dos meninos ali com relação às amizades, com relação à aproximação, porque as relações elas são um pouco diferentes da turma aí, né? Esse é um dos problemas. O Canadá é o inverso do Brasil, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Né? O povo aqui não é nada acolhedor. Então, é mais difícil. É mais difícil, mas a criança, no seu âmbito escolar, ela consegue se virar bem nos esportes, nas atividades extra-classe. Superada a barreira da língua, depois vai mais fácil. Minha Dinda Dete, claro. Dinda também. Tá certo. E essa condição que você disse ali do pessoal se sentir mais seguro, mas efetivamente a parte de segurança pública, né? A condição de policiamento, de fiscalização, isso é intenso, por não precisar tanto, por ter uma cultura um pouco mais de andar na linha é um pouco menor. Como é que é a interferência ali dos poderes no dia a dia? Dos dois lados, né? É fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é fresquinha? A sociedade faz menos coisas erradas, então você precisa de menos policiamento ostensivo. Mas quando eles batem, eles não brincam. Né? Esses dias eu levei uma multa de trânsito de $500 porque eu tirei meu celular do painel do carro para ver onde é que eu ia. E é $500 e não negocia, não tem dessa. Eu fui querer argumentar com a policial, ela falou assim, vai conversar com o juiz, não é comigo não. Você estava mexendo, acabou, já era, perdeu. Você não se negocia. Né? Alguma coisa acontece, tem policiamento sim. Tem crime? Tem. Mas aparece no jornal uma vez por semana que morreu alguém não sei aonde. É muito pouco. Então, você tem
um nível de segurança que você pode viver tranquilamente, sem problema algum. A gente sabe que tem o pessoal que Não tem está jeitinho. aposentado no Brasil, não tem jeitinho. O Não. pessoal que está aposentado no Brasil, tem muita gente indo para alguns lugares, alguns estão indo para Portugal. Tem esse movimento para o Canadá também? Como é que funciona aí o processo de aposentadoria? Aqui o canadense sai daqui e vai para a América Latina quando aposenta. Né? Sai do frio e vai para o quente. Costa Rica, Cuba, Sul do México, tem muita gente que vai porque o poder aquisitivo daqui é muito mais alto. Né? Então, se aposenta em dólar e gastar em peso ou em real, não tem nem graça. Né? Então, as pessoas saem daqui no inverno e vão viver o calor em outro lugar, ou uma boa parte do inverno em outro lugar, com um custo de vida muito mais baixo. Grande. Essa, por favor, eu vou responder. Miguel, meu treinador preferido. O Bruno está jogando na seleção do Quebec, ia participar dos Jogos do Quebec como goleiro titular da seleção provincial aqui nossa. Pena Opa, que vai ser... beleza. Rapaz, que maravilha, hein? Bruninho tá fera. Mas ele estava jogando, além de futebol, ele estava jogando rugby também, né? O rugby aqui, na região que a gente mora, não é muito difundido. Então, ficou para o futebol. O Felipe começou na música, começou no violão agora. De novo, você tem um apoio cultural, já fez uma apresentaçãozinha no colégio. Você tem um apoio cultural em todas as instâncias, né? A música, a arte, a dança, ela é muito valorizada. Legal, gente. Olha só, estamos partindo aí para os 3 minutos finais. Daqui a pouco o Instagram vai avisar que está fechando nossa sala. Então, eu queria aproveitar esses últimos minutos aí, Mineirinho. Nós estamos com bastante gente aí nos acompanhando agora ao vivo. Muita gente do Brasil, algumas pessoas aí do Canadá, gente de Portugal, pessoal dos Estados Unidos. Manda o abraço final aí. E, além do convite para visitar o Canadá, os últimos pontos que você entende que assim, são muito diferentes e que vale o brasileiro se inteirar mais sobre essa terrinha que te acolheu. Bom, gente, obrigado por tudo, obrigado por todos que responderam ao convite, obrigado, André, pelo convite. Muito legal ver quanta gente participou, gente querida, gente que eu amo, minha família. Esse momento de estar pertinho, um pouco mais pertinho de vocês, foi muito legal. Vale a pena vir para o Canadá para você conhecer o inverso das coisas negativas do Brasil e trazer para o Canadá as grandes coisas legais que temos no Brasil. Esse calor humano, esse contato, a facilidade de conversa, o boteco, o bate-papo, isso é muito legal e faz uma falta danada. A igualdade social, a falta de ostentação, a responsabilidade do governo. Aqui, na época de coronavírus, o ministro chegou e falou para mim, não me importa, gente, uma vida é uma vida e eu não vou perdê-la. Não existe efeito colateral. Isso não existe para a gente. Não interessa se a pessoa tem 5 ou 85 anos. É uma vida. E essa vida, nós vamos buscar ela até o final. A valorização do ser humano é um negócio que mexe com a emoção da gente. A igualdade entre pessoas, entre sexo, a busca contínua por isso, é uma coisa que vale muito a pena nós, como sociedades brasileiras, aprender. E, principalmente, né, uma sociedade forte, eu não disse uma sociedade unânime, mas uma sociedade forte, sem a divisão que a gente está tendo, é uma sociedade que lá na frente vai vencer muito mais. Olha, eu não tenho palavras, viu? Obrigado, viu, Neirinho? Eu acho que a sua contribuição foi espetacular. Eu quero agradecer a cada um dos que nos acompanharam. Esse é um processo que eu implementei aí em março, através das minhas mídias digitais, para que a gente possa manter as interações, resgatar os contatos de muitos amigos que têm muita coisa para agregar e que às vezes até nos falta oportunidade. E agora, nesse período com a intensificação do uso digital, isso tem sido possível. Olha, nós aí batendo um papo direto com o Canadá. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado a cada um de vocês que acompanharam. Quem esteve aqui com a gente, que não conheceu o Fabiano, corre lá no Instagram dele, adiciona. Pessoal que veio a convite dele, fica à vontade, vai lá para o meu Instagram.
A gente vai estar convidando outros amigos aqui. E o bate-papo é isso. É Pai Bola. Estamos entre amigos aqui. Instagram me avisa que falta 10 segundos. Então eu queria agradecer a cada um de vocês e dizer para ficarem ligados que nós vamos ter outras pessoas com a gente aqui muito em breve. Um abraço a todos. Fabiano, André, valeu. sucesso aí na sua caminhada, meu irmão.